Adão e Eva, eles foram colocados depois de feitos no Jardim do Éden, certo? Quando o homem ele peca, ele é lançado para fora do jardim. Então, um novo cômodo aqui começa a se formar, certo? E o altar, que outrora estava aqui, ó, ele passa a vir, o altar passa a vir para cá. Ok? O altar de quê? O altar de incenso, altar de adoração. O homem adorava a Deus aqui, no jardim. O altar de incenso seria o símbolo da adoração do homem, ok? Então ele adorava a Deus aqui. Só que aí depois ele passa a adorar a Deus aqui. Caim, ao matar Abel, Caim mata Abel no campo, certo? Distante. Ele mata Abel lá no campo. E é aqui um terceiro compartimento, ele é criado, ok? Que é justamente o campo, que é o fora da presença de Deus. Aqui, amados, é na presença. Na presença de Deus. Aqui é diante da presença. Ok? Os irmãos podem notar isso aí. Isso é bem interessante. Aqui é diante da presença. E aqui já é fora. Fora da presença. Ok? De Deus. Então a gente vê o tabernáculo sendo formado. Ok? Com essas peças. Então o lugar santíssimo, ele era essa parte onde Deus tinha contato direto com o homem. Direto com o homem. Lugar santíssimo. Então aqui Deus vinha na viração do dia, no Éden, todos os dias, falar com o homem face a face. Lá diz em Gênesis capítulo 3, que na viração do dia Deus vinha falar com Adão. E assim era o desejo de Deus, ter um relacionamento direto com Adão, sem nenhuma barreira. Só que quando Adão e Eva pecam, são expulsos do jardim. E eles são postos diante da presença de Deus. Caim, ao matar Abel no campo, se distancia mais ainda. E ele foge da presença de Deus. Ele vai para fora da sua presença. Então aqui nós temos os três elementos do tabernáculo. Lugar santo. Aqui é para ser santíssimo, amados. Só ajeitar aqui. Apagar bem aqui, porque aqui é para ser santíssimo. Lugar santíssimo. Pronto. E aqui é o que? O átrio, certo? Isso aqui é uma tipologia, mas que a gente está fazendo, tá bom? Se você analisar o tabernáculo, o lugar santíssimo, só quem entrava era o sacerdote, melhor, o sumo sacerdote uma vez por ano. Era o local onde estava a arca, que era o símbolo da presença de Deus, certo? No lugar santo nós tínhamos ali um lugar que era posterior, né? Era anterior ao lugar santíssimo. Então aqui vinham os levitas e os demais sacerdotes, adentravam aqui. Aqui vinham os sacerdotes e aqui vinham os levitas, fora da presença, certo? Que seria o átrio. O que é interessante é que Hebreus diz que o sangue de Cristo, ele fez algo tão maravilhoso, que ele fez com que a gente pudesse entrar novamente, ó, com ousadia, lá em Hebreus capítulo 10, salvo engano, vai dizer que a gente pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Por quê? Porque o sangue de Cristo removeu as barreiras que existiam. E ele é o único que pôde trazer o homem que estava lá no átrio novamente para dentro. E o negócio vai ficando tão sério que o povão ficava aqui, entendeu? O povão nem sequer entrava. Hoje nós temos acesso ao templo, né? Temos acesso ao templo. Coisa que o povão de antigamente não tinha. Então isso é uma bênção para nós, tá certo? Então hoje nós temos acesso aqui diretamente até a presença de Deus, amado. Isso é uma maravilha que Jesus fez por nós. É uma alegria que Jesus fez por cada um de nós, tá certo? Porque hoje esses dois aqui, você pode ver que no Apocalipse não existem esses dois compartimentos. No Apocalipse, quando fala do tabernáculo celestial, lá aparece essa parte aqui do lugar santíssimo.
Porque Deus não quer barreiras, Deus não quer que haja barreiras entre nós e Ele, de jeito nenhum. Isso aqui foi criado por causa do pecado, certo? Essas barreiras aqui, esse distanciamento dele. Mas com Jesus Cristo, isso tudo foi removido na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Amém? Então essa foi a redenção de Cristo, promovida na cruz. Nos aproximou novamente de Deus, do Pai. Louvado seja Deus. Continuando então, o velho ou o Antigo Testamento, porque tem gente que não gosta dessa expressão velho, né? Porque dá a ideia de ultrapassado. Mas Antigo também não deixa de ter uma ideia assim, mas assim, Velho ou Antigo Testamento, certo? Neste Testamento, há peculiaridades que se aplicam somente à nação de Israel. Então temos coisas ali, por isso que tem muita gente que faz muita confusão. Porque no Antigo Testamento há coisas que não são para a igreja. Há coisas que são apenas para Israel, tá certo? E a gente precisa saber o que é para Israel e o que é para a igreja. Ok? Aquilo que existia só na época da lei, que não é relatado antes da lei e não é relatado posterior à lei, é algo que pertencia apenas a Israel. Mas se há referências antes da lei ou referências posteriores à lei, né, ou antes ou depois, significa que aquilo não pertencia apenas à lei, ou seja, a Israel, a nação de Israel. Tá ok? Mesmo porque a nação de Israel ela só vem existir depois das 12 tribos, né? Depois ali, a nação de Israel sabemos que é formada pelos descendentes de Jacó, né? Os descendentes de Jacó. Então, se você encontra algo ali exigido na lei, né, que não tinha antes, ou não é mencionado depois pelos apóstolos, por Jesus, enfim, então é porque é algo que pertence apenas à nação de Israel, não pertence a nós, certo? Então veja só, o que eu quero dizer com isso? Vamos falar aqui um pouco sobre revogação de lei. Vamos lá. Existe dois tipos de revogação. Uma revogação chamada de expressa e outra chamada de revogação tácita. A revogação expressa é quando no texto da nova lei já vem revogando artigos da anterior, certo? Como por exemplo, a anterior dizia que, por exemplo, o prazo para alguma coisa era de 20 dias. E na nova está dizendo que agora o prazo é de 10. Então está revogando expressamente o prazo anterior. Tá certo? Estou dando só para vocês poderem entender. E o que é a tácita? A tácita é quando não está expresso, certo? Voltando novamente na expressa para dar um maior entendimento. Então vem expresso, revogo, esqueci de falar isso aí, mas só para acrescentar. Revogo o artigo tal da lei anterior, tá certo? Aí isso é expresso, certo? Porque está revogando o artigo da lei anterior. Agora vamos para a tácita, que é o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Que eu acabei trocando. O exemplo que eu dei anterior, a tácita, não vem a palavra revoga, ele não está revogando, não está dizendo assim, revogo a lei anterior ou revogo os artigos da lei anterior, não. Mas tem um artigo da nova lei que ele se contradiz com o artigo da lei anterior. Então na lei anterior, digamos, dizia 20 dias, e na nova lei está dizendo 10 dias. Então está tendo uma contradição, certo? Só que não está dizendo expressamente, revogo o artigo anterior da lei, não. Então com isso, significa que é uma revogação tácita. Então, o que a gente vai ler para a gente? A nova lei, porque a nova lei diz 20 dias, a antiga dizia 10, certo? E por aí vai. Então, isso se aplica à Bíblia também. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que não foi revogado, nem tacitamente, nem expressamente no Novo Testamento, continua valendo, tá certo? Continua valendo. Então, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do dízimo. Se no Novo Testamento não tem nenhum versículo que revogue expressamente, né? Porque na Bíblia não há revogação expressa, mas tácita, né? Mas tem a tácita. Mas se você encontra algum versículo ou um conjunto de versículos dentro de um contexto, obviamente, não fora de contexto, né? Que esteja aparentemente contraditório, porque não há contradição na Bíblia, certo? Mas para cada situação nós vemos ali, estudando a fundo, nós vemos que não há contradição. Existe uma explicação.
Mas se não há algo que aparentemente seja contraditório ao Antigo Testamento, certo? Dizendo, não, ou seja, a Bíblia silencia no Novo Testamento a respeito de algo do Velho, então, e esse algo que ela silencia existe antes da lei, certo? Existe, é bom saber disso, essa condição, existe antes da lei, então continua prevalecendo. Agora, se ela só existia durante a lei, aí não prevalece mais, porque não havia sido falado nada nem antes da lei e nem depois da lei. Então significa que era apenas para Israel, tá certo? Eu não sei se eu estou sendo claro. Qualquer dúvida aí, os irmãos me procurem lá no grupo e me façam as perguntas, tá bom? Que eu tiro a dúvida de vocês. Eu espero ter sido claro, embora eu tenha me confundido um pouco aqui, mas eu espero ter sido claro, em nome de Jesus. Então é mais ou menos assim que funciona, tá bom? Então eu contei 39 livros que estão classificados. Como é que a classificação? A classificação é por assunto. A classificação da Bíblia não é por ordem cronológica. Os livros não estão dispostos pela ordem de escrita, cronologia de escrita, não. Mas estão dispostos, estão organizados, estão classificados de acordo com os assuntos a que pertencem. Então nós temos aí 39 livros no Antigo Testamento que estão dispostos em lei, Pentateuco, história, poesia e profecia. A gente vai ver isso mais para frente. Qual é o propósito do Velho Testamento? Tem como função preponderante nos revelar o povo escolhido por Deus para conceber o seu conceito messiânico. O povo escolhido, nós sabemos que é a nação de Israel, ali no Antigo Testamento. Então, a intenção do Antigo Testamento é revelar esse povo escolhido, que é Israel. E esse povo foi escolhido para quê? Para conceber o seu conceito, ou seja, o povo de Israel é quem leva a aliança messiânica, é quem leva o conceito, a semente da mulher. Lembra da semente da mulher? Pois Israel foi a nação que levou a semente da mulher, aqueles que foram encarregados de estarem trazendo consigo essa semente, ok? E nos mostrar toda a sua trajetória. Então o Antigo Testamento também mostra a trajetória do povo de Israel, até que o seu propósito final fosse alcançado, que era o quê? O Messias, certo? Esse era o propósito final. Lá nos profetas, a gente vê muito eles falando sobre os Messias, profecias messiânicas, além dos salmos também, que tem muitos salmos messiânicos. Porém, é claro que antes de chegar à formação do povo judeu, o Antigo Testamento nos traz revelações sem preço de questões eternas, tais como a criação do universo, nós temos ali em Gênesis, né? Então essa é uma revelação.